Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece a sua estrutura. Você já parou para pensar nisso? Deus conhece a sua estrutura. Isto é muito mais do que um simples trecho de uma canção. Porque aquele que conhece a estrutura, ele sabe cada detalhe que existe para se saber a nosso respeito. Não há nada que fique encoberto, nada que fique escondido, oculto e nem desconhecido diante do Senhor. Ele sabe meus pensamentos, sabe os meus sonhos, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu, se fosse você, não ia embora, não. Ele sabe os meus projetos, ele sabe tudo o que há para se saber a respeito de cada um de nós. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe os seus defeitos. Ele sabe as suas virtudes. Ele sabe as suas dificuldades. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece, como ninguém, a sua identidade. Ele conhece a minha natureza. Ele conhece a tua natureza. Ele conhece a estrutura. Nilda Reis, Fabiane Mota, Vera Lúcia, Jorge Ferreira, Gilberto Bispo, Francisca Lima, Valdilene Santos, Maria Cristina, Loindinei Arruda. Deus conhece a sua estrutura. Olha, isso faz muita diferença, viu? Deus conhece a sua estrutura. Eu quero começar tratando deste detalhe de uma simples frase de uma canção que às vezes você nem para pensar. Lucimar Rosa, bem-vinda, Deus te abençoe. Deus conhece a sua estrutura. Deus abençoe minha amada esposa que está conosco, doutora Nicleide. Vânia de Jesus, Deus abençoe, bem-vinda. Deus conhece a sua estrutura. Lucimar Vieira, Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha estrutura. Quando eu percebo isso, eu começo a entender que Ele faz uma leitura da minha vida muito mais ampla e completa do que eu posso imaginar. Ele conhece os meus defeitos. Ele conhece as minhas virtudes. Ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece as minhas características. Ele conhece os meus medos. Ele conhece as minhas dúvidas. Ele conhece os meus questionamentos. Ele conhece o meu sofrimento. Daniele Melo, bem-vindo, Deus abençoe. E Ele conhece os meus sonhos e projetos. Diante desse Deus que nos conhece tão bem, nós temos segurança. Miriam Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Diante desse Deus que nos conhece de forma tão completa, nós temos segurança. Diante desse Deus que nos conhece de forma tão exata, Thalita Montielli, Deus abençoe, bem-vinda. Nós temos paz. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece cada fio de cabelo que tenho na cabeça e até os que eu já não tenho mais. Ele conhece cada detalhe físico, emocional. Ele conhece cada detalhe, cada situação. Eu
preciso me preocupar diante de um Deus que conhece a estrutura. Quando eu percebo que esse Deus tem um conhecimento pleno da minha história, eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso verdadeiramente me entregar. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Será que você pode vir comigo neste momento para compartilhar a transmissão? Você está comigo ao vivo pelo Facebook? Ajude-me compartilhando para os seus amigos do Facebook. Você está comigo ao vivo agora pelo Instagram? Ajude-me disparando esse aviãozinho, essa setinha, para os seus seguidores. Nice Silva, bem-vinda, Deus abençoe, para quem mais você quiser. Deus conhece a sua estrutura. Andréa Paz, bem-vinda, Deus abençoe. Quando eu me deparo com esta verdade, eu fico à vontade para falar com Ele. Tem gente que fica... É interessante isso. Tem gente que fica selecionando palavras para orar. Ah, eu não gosto porque eu não sei falar bonito. Ora, se Ele conhece a sua estrutura, isso faz diferença? O salmista nos ensina no Salmo 139 que a palavra não chegou à minha boca, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe. Eu posso me sentir à vontade. Aqueles que têm filhos, sobretudo filhos pequenos, vão entender o que vou dizer. A criança não está nem aí sobre como ela vai se expressar. Maristela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Por quê? Porque ela sabe que o pai, a mãe, o avô, a avó conhece a sua estrutura. Às vezes um olhar, uma piscada, um aceno é suficiente, não é mesmo, papais e mamães aqui comigo nesta noite? Às vezes até um sinal fisiológico, uma dorzinha, uma caretinha é suficiente. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele conhece a sua estrutura. Ah, hoje eu não estou com vontade, mas não vou falar nada não. Ei, Kátia Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Ele conhece a sua estrutura. Não adianta você querer se preocupar com palavras. Ele conhece a sua estrutura. Não adianta você querer se preocupar com disfarces. Ele conhece a sua estrutura. Não adianta você querer se preocupar com aparências. Se tem uma coisa que diante de Deus não faz a menor diferença, é aparência. Não adianta não. Aparência? O que isso faz de diferença diante do Senhor? Faz diferença nenhuma. Porque Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a sua estrutura. Você está preocupado com o quê? Você está pensativo no quê? Ele conhece a sua estrutura. E diante de um Deus que conhece a sua estrutura, é mais fácil abrir o coração. É mais fácil se jogar. É mais fácil confiar. E é mais fácil descansar. Porque Ele conhece a sua estrutura. Preste muita atenção. Porque no momento em que você se depara com esta constatação, você se sente mais coberto, mais amparado. Eu diria até mais aliviado. Porque Ele conhece a sua estrutura. Assim como os pais conhecem até os suspiros dos filhos. É interessante que quando a mãe está diante do seu filho, o filho não precisa falar e a mãe sabe o que está acontecendo. Não é interessante isso? Se funciona assim aqui nos vínculos entre pais e filhos na terra, que dirá em relação ao nosso Pai Celestial? Ele conhece a sua estrutura. E aí, quando eu percebo isso,
Eu então entendo, Josefa Salvina, bem-vinda, Deus abençoe, que ele tem total e completa visão do meu interior. Ele tem total entendimento do que vai aqui dentro. Ele tem total perspectiva do que acontece aqui no meu íntimo. Porque ele conhece a minha estrutura. Ele conhece a minha estrutura. E quando ele conhece a estrutura, ele sabe exatamente o que você precisa. Então você não precisa se preocupar em ficar elaborando um discurso, não diante de Deus. Não precisa se preocupar com elaboração de discursos. Isso não é necessário. Não precisa se preocupar com palavras. Ele entende até nossas lágrimas. Paulinha Santana, bem-vinda, Deus abençoe. Ele entende até os nossos suspiros. E sendo assim, ele também conhece, escute isto, os teus projetos e sonhos. Simone, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele conhece, eu repito, os teus projetos e sonhos. Então, eu posso confiar num Deus que tudo sabe ao meu respeito. Laura Cedres, bem-vinda, Deus abençoe. Se ele conhece a minha estrutura, ele também sabe o que eu desejo. Mas eu sei também que muitos já sepultaram. Muitos já enterraram. E puseram uma pedra em cima dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais. Sabe, queridos, aquele que conhece a minha estrutura, ele sabe o que eu sinto. E por saber o que eu sinto, é que ele vem para trazer de volta. E por saber o que eu sinto, é que ele vem para curar. E por saber o que eu sinto, é que ele vem para restaurar. E por saber o que eu sinto, é que ele vem para transformar. Maria e Marta, irmãs do finado Lázaro, estavam arrasadas. Não apenas porque haviam perdido seu irmão, mas porque a elas já não restava mais esperança, visto que se tratava de uma sociedade onde os homens, e apenas eles, poderiam lidar com as coisas. As mulheres não tinham esse espaço, e vocês sabem disso. E Lázaro era o homem da casa. Marta e Maria já não tinham mais os pais. Lázaro era o homem da casa. E o homem da casa se foi. Maria Martins, Deus abençoe. O homem da casa se foi. E quando Jesus chega, Maria Quitéria, bem-vinda, Deus abençoe. Quando Jesus chega, ele fala com Marta, ele fala com Maria. E elas começam a argumentar, dizendo: Senhor, Alane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos dessa maneira. Meu irmão não teria morrido. Acontece que Jesus conhece a sua estrutura.
Jesus sabia da situação. Jesus sabia das implicações. Jesus sabia do que estava no interior delas. Tata Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus sabia. E por isso ele começa a dizer, mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo isso você vai encontrar no capítulo 11 do Evangelho de João. E se você crê em mim, ainda que morra, viverá. E ela começa a dizer assim, eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressurgir no último dia, etc e tal. Então Jesus vira para ela e fala com clareza, onde o sepultastes? Versículo 34. João 11, 34. Onde o sepultastes? E lhe responderam, Senhor, vem e vê. Thelma Silva da Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Onde foi que você enterrou? E elas disseram assim, vem ver, Jesus. A mesma pergunta ecoa séculos depois. Aonde foi que você enterrou? Onde você enterrou? O Senhor conhece a sua estrutura, Ele sabe que você está precisando, Ele sabe que você está mal, Ele sabe que você está carente, Ele sabe que você está em desespero, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhecia a estrutura de Marta, Ele conhecia a estrutura de Maria, Ele conhece a sua estrutura, mas há um detalhe. Onde vocês o sepultaram? Jesus, então faz o seguinte, vem ver. Onde foi que você, que me ouve nesta noite de quinta-feira, 28 de julho de 2022, onde foi que você sepultou? Porque Jesus chegou e Ele conhece a sua estrutura e Ele sabe o que você está sentindo. Onde foi que você sepultou o seu propósito, o seu chamado, o seu projeto, o seu sonho? Onde foi que você enterrou? Onde foi que você enterrou? Porque o Senhor conhece a sua estrutura, Ele sabe que você anda chorando, Ele sabe que você está sofrendo, Ele sabe a sua dor, Ele sabe o seu lamento, Ele sabe as lágrimas que você tem derramado, Ele sabe o teu aperto no peito e a tua angústia. Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece a tua estrutura. Então onde foi que você enterrou? Elizabeth Tenório, bem-vinda, Deus abençoe. Onde foi que você enterrou? Onde vocês o sepultaram? O interessante, eu fico me perguntando por que Jesus fez questão de fazer essa pergunta. Porque Ele sabia todas as coisas, Ele não precisava perguntar nada. Carla Queiroz, bem-vinda, Deus abençoe. Eu digo a vocês que muitas vezes nós precisamos levar Jesus até o local. Mesmo que Ele saiba onde fica, somos nós que precisamos levar Jesus até lá. É você, Angélica Bonfim, bem-vinda, Deus abençoe, que precisa levar Jesus até aquele lugar. E o lugar aqui é muito mais no íntimo do que fisicamente falando. É muito mais no interior, é muito mais no coração. Você precisa levar Jesus até lá dentro, lá na intimidade, lá na profundidade. E dizer, Senhor, está enterrado aqui. Paz do Senhor Jesus. Está enterrado aqui. O meu sonho, o meu projeto, a minha expectativa, os meus desejos. O meu ministério, o meu chamado, a minha família, o meu casamento está enterrado aqui. Está enterrado aqui. E quando Jesus chega, Ele começa a agir. Mas quem tem que levar? É você. Sou eu. Onde vocês o enterraram? Onde vocês o colocaram? Dependendo da tradução que você estiver lendo. Onde vocês o sepultaram? Onde é que você enterrou o teu Lázaro? O Senhor conhece a sua estrutura, sabe o que você está fazendo e o que você está enfrentando e a sua luta. O Senhor conhece. O Senhor sabe exatamente o que você está passando. O Senhor sabe exatamente a sua dor.
a angústia, que Ele também conhece. Toda e qualquer intimidade do seu coração. Tânia Regina, bem-vinda, Deus abençoe. Ele conhece. Ele sabe. Mas então o que eu tenho que fazer? Leve-o até onde você enterrou. Até onde você enterrou o seu talento. Tem gente que já enterrou o talento faz tanto tempo, que já nem lembra direito onde é que está enterrado. Você já conhece a sua estrutura. O Senhor conhece a sua estrutura. Alguém, por favor, escreva aí para Elizabeth que se ela estiver sem som, basta que ela saia e entre novamente, que normaliza. Tem gente que já cavou tão fundo para enterrar as coisas, que já nem lembra mais, já nem acha mais. Pois é, precisa levar Jesus até lá. Precisa cavar. Tem gente que enterrou há tanto tempo que o seu sonho, o seu projeto, já está até em decomposição. Ana Nascimento, bem-vinda, Deus abençoe. O projeto, o propósito, o talento, o sonho, já está até cheirando mal, coitado. Leve Jesus até lá. Tira a bendita da pedra que você colocou em cima. Para Jesus operar. Para Jesus realizar o milagre. Quantos Lázaros ainda estão enterrados, hein? Incontável a quantidade de Lázaros que continuam sepultados, esperando que Jesus chegue. Quanto tempo você está com seu Lázaro mortinho? E aí? Vai continuar assim? Com ele mortinho? Podrinho? Nivane Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Ei, só existe um que tem poder para tirar o Lázaro do buraco. Leve Jesus até lá. Leve Jesus até o buraco que você escondeu as coisas, antes que seja tarde. Porque na parábola dos talentos, você conhece bem, Silene de Cássia, bem-vinda, Deus abençoe. Chegou o momento em que o Senhor veio acertar contas com os seus servos. E aquele que estava com o talento enterrado, não foi bom o negócio, não. Então, enquanto ainda dá tempo, Ana Larissa Bonfim, bem-vinda, Deus abençoe. Enquanto ainda dá tempo, leve Jesus até lá. Porque você quer continuar convivendo com um sonho fedido de morto? Você quer continuar convivendo com um projeto mal cheiroso de podre? Ou você quer viver novidade de vida? Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que você ficou com medo e enterrou. Ele sabe. Jesus sabia que Lázaro estava morto. E ele falou para os discípulos assim: vamos até lá despertá-lo. Vamos acordá-lo. Ah, mas se ele está dormindo, está tudo bem. Não, vocês não entenderam, não é bem isso, não. Ele está morto mesmo, mas nós vamos até lá. O teu sonho, meu sonho está morto mesmo, mas Jesus pode chegar lá. O meu projeto, o meu talento, sabe aquele talento que Deus te deu? Aquele chamado? Ele está podrinho de morto. Mas Jesus pode chegar até lá. E quem é que vai levar Jesus até lá? É você. É você. Jesus, eu enterrei aqui. Então faz o seguinte, filho, desenterra, que eu vou fazer algo novo. Então faz o seguinte, meu filho, tira essa pedra, que eu vou começar algo diferente. Então faz o seguinte, minha filha,
Tira essa pedra do caminho, essa pedra que está tapando a entrada, para que a vida volte. Quantos aqui já estão há tanto tempo com os seus Lázaros enterrados? Helena, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu conversava hoje com uma pastora por telefone, falando exatamente sobre isso, sobre Lázaros enterrados. O que é que você fez com seu morto? Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então o que você fez com o seu morto enquanto a ressurreição não chegou? O que você fez com o seu morto enquanto a resposta não veio? O que você fez com o seu morto enquanto Jesus não chegou? Porque hoje, se você crê, mas só se você crê, a ressurreição chegou. Hoje, se você crê, mas só se você crê, a ressurreição chegou. O que é que você fez com o seu morto? O que é que você fez? Sabe, queridos, essa é uma pergunta muito importante. O que fazer com o morto enquanto a ressurreição não vem? O que fazer com o morto enquanto a ressurreição não vem? Já pararam para perguntar isso? O que é que eu faço até Jesus chegar? Só que eu preciso te dizer que ele chegou. Ele já chegou. Você está esperando o quê para levar Jesus até o lugar onde você cavou aquele buraco e escondeu tudo? Está esperando o quê para Jesus começar o que você não deu conta de fazer? Jamile, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele já chegou, não perca mais tempo. Ele já chegou, não espere mais. Ele já chegou, você está perdendo tempo. Ele já chegou. Ele está pronto. Não perca mais tempo. Onde você enterrou? Leva logo Jesus para lá. Tem gente que enterrou no passado. Tem gente que enterrou tão fundo que criou uma espécie de uma barreira, de um isolamento, de uma carapuça, ou de uma espécie de uma armadura, de uma concha, para que ninguém mais chegue. Abra, porque Jesus chegou. Jesus chegou. Você vai ficar guardando o morto? Ó, vou contar para você uma coisa meio óbvia, mas eu vou contar assim mesmo. Guardar morto não é bom. Guardar morto fede. É contaminado. Para de guardar morto. Jesus é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Morte não é com ele, ele venceu a morte. Para de guardar morto. Gabriela Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Para de guardar morto. Jaxelene Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Pare de guardar morto. Porque ele tem vida eterna para dar. Ah, eu estou guardando o meu projeto morto. Estou guardando o meu ministério morto. Estou guardando o meu talento morto. Estou guardando o meu chamado morto. Por quê? Gosta de morte? Gosta de cadáver? Gosta de decomposição? Se você visse um corpo em decomposição, procura depois na internet algumas imagens. Você vai ver que guardar morto não é bom.
Por mais bonitinho que você seja vivo, fica tão feio quando morre. Sonita Lene, bem-vinda, Deus abençoe. Por mais bonitinho que você seja vivo, se não for muito bonitinho, então pior ainda, né? No meu caso. Não é lá muito bonitinho, então quando morrer vai ficar pior ainda. Mas mesmo que seja bonitinho, quando morre fica tão feio, tão podre, tão fedido, tão inchado, tão deformado. Não guarde mais morto, não. Não guarde morto. Onde você enterrou? Desenterra logo. Porque chegou aquele que vai mudar a história. Alessandra Januário, seja bem-vinda, Deus abençoe. Chegou aquele que vai mudar essa situação. Chegou aquele que veio para mudar a tua história para sempre. Lia Pereira Francisca, bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero orar com você, não vou tomar mais seu tempo, já falei bastante. Para quem está aqui há 846 dias, ficar falando muito é um risco grave. Porque o povo cansa, enjoa e não quer saber mais. Tem que falar pouco. Para sempre deixar um gostinho de quero mais. Quero orar com você. Já tenho aqui em mãos os cadernos de oração para orarmos. Para que o Senhor, finalmente, nos ajude a desenterrar os mortos. Paz do Senhor, Miriam, bem-vinda, Deus abençoe. Para que o Senhor realmente nos ajude a desenterrar aquilo que nós enterramos. Guardar coisa morta não presta. Então, desenterra. Onde você enterrou? Desenterra para Ele poder fazer o milagre. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, neste momento conosco, ou ainda em alguma outra oportunidade ouvindo a Tua palavra, ainda que não seja ao vivo. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, porque a Tua palavra nos ensina e nos direciona, e nós precisamos verdadeiramente, diante daquele que conhece a nossa estrutura, nós precisamos verdadeiramente nos lançar em seus braços, para que Ele venha, complete a obra e ressuscite nossos sonhos, projetos e os nossos talentos sejam despertados. Eu quero abençoar cada um em nome de Jesus. Quero também apresentar diante de Deus cada um destes nomes dos nossos cadernos de oração. Pai, vem com a Tua mão poderosa e nos ajude e nos socorra, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece. O Senhor conhece. Eu oro já te agradecendo, porque eu sei que esta palavra traz vida e vida eterna. Muito obrigado, Senhor Deus. Completa a Tua obra na vida de cada um, em nome de Jesus. Que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fica aqui mais uma vez o lembrete. Não se esqueçam que nós estamos sorteando este livro, O Contrabandista de Deus, Desafiando os Limites da Fé. É a história do testemunho do irmão André, da Missão Portas Abertas. Está lá no feed, tanto do Instagram quanto do Facebook, as regrinhas para você participar. Mas é muito simples. Basta que você compartilhe, você marque pessoas nos comentários dos nossos vídeos e que você esteja presente durante as transmissões. Jane Teodósio, bem-vinda, Deus abençoe.
e automaticamente você vai concorrer a este exemplar do livro. Vai ser um sorteio e todos os que preencherem esses simples requisitos estarão concorrendo. É um livro que conta um testemunho muito especial e eu não vou adiantar a história, é claro, para você ler o livro. E não tenho dúvida que vai abençoar a sua vida. Portanto, fica aqui a dica. Hashtag fica a dica. Tem sorteio na parada. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Que você tenha uma sexta-feira vitoriosa e abençoada. E ficamos aqui de encontro marcado para amanhã à noite, para a nossa próxima live. Deus abençoe você. E olha, deixa eu só lembrar, nossa live é às 22h30. Porém, se der 22h30 eu não pintei na área ainda, preocupa não que o pastor se enrolou. Algum imprevisto aconteceu, alguma situação surgiu, mas tô chegando. Segura a onda aí que eu tô chegando. Não deixo de fazer live, porque foi uma ordem que o Senhor nos deu. Hoje, por exemplo, estávamos minha esposa e eu levando o gatinho para o médico veterinário. Vocês sabem muito bem que a gente está com um gatinho doente aqui já tem algumas semanas, é uma doença grave, e a gente está tentando salvá-lo, não é mesmo? Então, por isso, hoje nos atrasamos meia horinha para iniciar a live. Isso eventualmente acontece, porque eu estou aqui todos os dias e eu não cancelo live. Não cancelo. A não ser que Deus me cancele, eu não cancelo live. Mesmo que a gente entre mais tarde, já houveram ocasiões em que nós entramos na madrugada, mas não deixamos de entrar. Então se deu 22h30, o horário referência é 22h30, eu não entro antes. O horário referência é 22h30. Deu 22h30, o Alexander não apareceu na área ainda, segura. Aqueles que têm meu contato podem até perguntar, aconteceu alguma coisa? Tá chegando? Tô chegando, papapá, beleza. Na minha bio, no Instagram, tem o contato, tem até meu WhatsApp lá. Você pode me chamar e falar, escuta, tem live hoje? E eu vou lhe dizer o que está acontecendo e a hora que deve começar. Tá bom? Fica com Deus. Luísa Farias, bem-vinda, Deus abençoe. E eu me despeço, fico por aqui. Desejo a você uma noite maravilhosa de paz e de refrigério. E nós nos encontramos amanhã à noite, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido Gesiel Cursino, pastor que agora está aqui no estado de São Paulo, em Araraquara, seja bem-vindo. Deus abençoe. Seguimos em oração para que o Senhor prepare a ocasião para que possamos juntos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mande o nosso abraço para nossa querida Valdicélia Cursino, pastora, esposa do Gesiel, e um casal muito especial que nós aprendemos a ter em alta estima diante do Senhor. Fiquem com Deus, recebam o meu carinho, o meu abraço, tenham uma boa noite, um bom descanso. Lúcia Jatobá, seja bem-vinda, Deus abençoe vocês, e amanhã a gente está de volta, se Deus permitir. Até lá, cheiro no coração, paz do Senhor. Shalom.